a ministra Tereza Campelo, já fazendo a explicação do nosso convite e agradecendo muito pela sua presença nessa comissão. Muito bom dia a todos, a todas. É uma honra e uma oportunidade poder voltar a essa comissão. Queria cumprimentar todos os parlamentares presentes, nossos deputados, em especial agradecer o convite ao deputado Antônio Brito, presidente da Comissão de Seguridade e Família, agradecer também a oportunidade e o convite para o deputado Eduardo Barbosa, que tem nos acompanhado nas ações específicas de assistência social, inclusive com todo um processo recente de modificação, né, da regulamentação, agradecer a parceria, cumprimentar nossa querida Benedita da Silva, ex-ministra da Assistência, aqui nossa deputada também, sempre atuando na nossa pauta, todos os senhores que têm nos apoiado muito. Acho que sempre eu fui não só muito bem recebida aqui, né, deputado, como tem sido uma oportunidade da gente aperfeiçoar algumas das nossas ações. A última vez que nós estivemos aqui, um dos debates que nós estabelecemos foi sobre o bloco, né, de repasse para assistência social, ações que foram modificadas já ao longo do período recente e aprovadas na última reunião da comissão tripartite, né, que envolve estados, municípios e o governo federal. Então, acho que é mais uma oportunidade a gente continuar trabalhando junto, aperfeiçoando nossas políticas de combate à pobreza. Nós estamos aqui com nossa equipe toda do MDS, nosso secretário executivo Marcelo, Ieda, secretário nacional de assistência social, Helmut, secretário que coordena o Bolsa Família, Tiago Falcão, coordena o Brasil Sem Miséria, uma vasta equipe, portanto, estamos à disposição também para, eventualmente, responder questões. Eu acho que os 30 minutos vão ser mais do que suficientes. Eu pensei, eu combinei com o nosso deputado Antônio Brito e com o deputado Eduardo, que eu falaria um pouco, né, dos dados mais recentes de PNAD, que eu acho que eles são elucidativos de toda a transformação que a gente vem conseguindo operar, que não é só o Bolsa Família, o Brasil Sem Miséria, mas também tantas outras ações. E eu queria ocupar uma parte do meu tempo também para fazer um debate, que é um debate de ontem e de hoje, importantíssimo, que vem acontecendo na Comissão Mista de Orçamento, na Casa, tratando, né, do Bolsa Família e do projeto de lei orçamentária para 2016. Então, vocês me permitem falar em pé, eu acho que vai ficar mais fácil. Vou sentar aqui, deputado? Não, acho que eu falo daqui. Não quer sentar na minha cadeira? Não ficar com... Então, minha ideia, rapidamente, só para moderar aqui expectativas, vou falar um pouquinho. A PNAD acabou de sair, nós temos dados que sequer foram conhecidos ainda, né, pelo conjunto da sociedade, eu acho que ainda não analisado suficientemente pelo parlamento. Eu queria me colocar à disposição para, eventualmente, a gente fazer uma próxima rodada, aí olhando mais os dados, olhando algumas questões que eu acho que são caras aqui à comissão também. Ontem saíram os dados de mortalidade infantil, tem um impacto grande e uma relação grande com o Bolsa Família, a questão do trabalho infantil. Acho que nós temos vários assuntos. Numa outra oportunidade, eu gostaria de poder estar trocando aqui com a comissão. Então, primeiro falar um pouco de PNAD e depois me dedicar ao debate do projeto de lei orçamentário, corte ou não do Bolsa Família. Então, rapidamente, eu acho que a última PNAD, é importante que a gente enxergue o que aconteceu com a pobreza e com a extrema pobreza e com a desigualdade, porque o ano passado, como nós tivemos um pequeno aumento da pobreza, eu até tive a oportunidade de estar aqui, né, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, discutindo isso, a gente enxerga muito bem o que é a tendência de redução da pobreza e da extrema pobreza no Brasil. Então, primeiro dado que eu acho que é importante. Pode ir. Tinha muita gente que dizia o quê? Não, a pobreza está caindo, mas as pessoas estão deixando de ficar... A extrema pobreza está caindo, as pessoas estão deixando de ser extremamente pobres e estão virando pobres. E não é isso que vem acontecendo no Brasil. A pobreza tem caído,
A extrema pobreza tem caído, portanto, a miséria, caído de forma sistemática ao longo de toda essa última década, né, caído de forma consistente. Esse é o pequeno repique que a gente teve ano passado. Eu falei, gente, vamos olhar a tendência, né, e nós estamos trabalhando num período que não só terminou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, como nós lançamos os objetivos para o próximo período, que é a Agenda 2015-2030 das Nações Unidas. Qual é a referência que as Nações Unidas têm para a superação da miséria, que é o objetivo número 2 dos ODS? É que a gente fique abaixo de 3%. Então, eu queria chamar muito a atenção para isso, que praticamente não foi comemorado pelo Brasil. Isso não quer dizer que a gente terminou nossa missão, nossa tarefa, ao contrário, quer dizer, a gente ter ainda 2,5% da população em situação de extrema pobreza é um desafio gigantesco para o país. Nós continuamos sendo um dos países mais desiguais do mundo, mas nós temos conseguido construir uma agenda que é uma agenda consistente de redução da pobreza e das desigualdades. E hoje, em qualquer dos indicadores que a gente trabalha, a Fundação Getúlio Vargas soltou a sua curva de extrema pobreza, né, os dados que faziam os cálculos dos ODMs, IPE, mas todos eles nós estamos abaixo dos 3%. Eu acho que isso é um momento e um motivo de comemoração, não para se considerar satisfeito e tendo realizado nossa missão, mas para saber que, tendo feito tudo isso, nós podemos e devemos continuar com essa agenda. Então, acho que o primeiro dado que a PNAD traz, que é muito importante. Eu queria mostrar agora uma questão que eu acho que é fundamental, que também se colocava o quê? Não, o Brasil conseguiu reduzir a pobreza porque a gente estava num período onde a economia mundial crescia e o Brasil se beneficiava dos bons ventos da economia mundial, do crescimento da China, e, portanto, a gente tinha conseguido reduzir a extrema pobreza e a pobreza por conta da conjuntura internacional. Quando a gente olha o período de 2004 a 2009, que é um período, né, de uma conjuntura internacional favorável, e o período 2009, 2014, que é um período onde o mundo já entrou em crise, onde o país já reduziu sua dinâmica de crescimento, tanto interna quanto internacional, onde a gente não está mais sendo conduzido pelos bons ventos internacionais, nós continuamos reduzindo a pobreza e a extrema pobreza de forma sistemática, nos mesmos patamares do ponto de vista da pobreza, em patamares muito importantes, que hoje é referência para o mundo. E eu acho que isso nos coloca um desafio da gente impedir que essa construção seja uma construção que possa ter retrocessos, né? Não é só o Bolsa Família, é um fortalecimento do conjunto das políticas sociais, da rede de proteção, que sempre foi muito valorizada por essa casa e, em especial, por essa comissão. Portanto, eu acho que o debate que se coloca é exatamente como não permitir que a gente tenha, né, retrocesso e perdas, como é a própria construção e a vitória do Bolsa Família. Então, essa é a agenda de pobreza do ponto de vista da renda, mas a gente sempre diz que pobreza não é só renda. Então, eu queria mostrar os dados de PNAD para uma das questões que eu acho que é o desafio que o Brasil se coloca para o próximo período, que é a redução da desigualdade na educação. Quando a gente olha os dados da redução da desigualdade, não podemos só olhar estoque, né? Quantos são os analfabetos no Brasil ainda hoje? Vamos olhar um dado de fluxo, vamos olhar como estão os jovens de 15 anos que estão conseguindo terminar o ensino fundamental na idade, estão na série correta, na idade correta. Por quê? Porque o Brasil hoje não tem mais problema de oferta de ensino fundamental. Nosso problema e o nosso desafio é garantir essas crianças na escola. Olha só, essa curva em vermelho são os 20% mais pobres segundo a PNAD, que coincide com o montante de crianças do Bolsa Família, depois vocês vão ver os dados. Nós tínhamos 32% das crianças, em 2002, 32% dos jovens de 15 anos na idade certa, ou seja, terminando o ensino fundamental. Nós conseguimos dar um salto para quase 60%, é um aumento de 80% em um pouco mais de uma década. Esta é uma vitória do país, conseguir que as suas crianças terminem o ensino fundamental. Esse é o principal indicador de que eles vão continuar estudando
vão se manter no ensino médio, porque entrar no ensino médio já com defasagem é o que mais expulsa as crianças da escola. Então, eu acho que esse dado de que hoje nós temos 60% das crianças nos coloca um desafio. Nós não queremos 60% é pouco. Mas nos coloca uma luz de que nós conseguimos. Como nós conseguimos intensificar essa curva exatamente entre os mais pobres, que eram os que estavam no trabalho infantil, que eram os que mais abandonavam a escola, que eram os que mais tinham problema com frequência escolar. Exatamente com políticas como a política do Bolsa Família, que eu acho que a vitória dela não é só renda, é saúde e é educação, e eu acho que essa curva se deve muito a isso, e eu acho que a nossa principal agenda aqui não é uma agenda fiscal, é uma agenda de resultados do que a gente tem conseguido construir com a transformação do país, e essa é a transformação profunda. Não é só a redução da pobreza de renda, é garantir esses jovens na escola. Então, hoje a gente já pode dizer que nós conseguimos, do ponto de vista das metas do ODS, superar a extrema pobreza, sair do mapa da fome e estar construindo uma agenda de ter nossos jovens, nossas crianças na escola. Pegando alguns dados de saúde, que eu acho que também são importantes, depois eu trouxe algumas referências, que a gente hoje sabe, eu acho que sabe até bem mais que isso, mas esses são documentos já publicados mostrando que esse casamento, essa sinergia entre as ações de saúde e as ações de transferência de renda, elas têm tido um impacto, né, profundo, principalmente entre as crianças. Então, a gente tem hoje como provar, isso aqui não é uma amostra, certo? Isso aqui é sobre o conjunto das crianças que passaram pelo sistema de vigilância da saúde e que estão no Bolsa Família. A gente já consegue comprovar esses resultados. Então, estamos trabalhando com uma amostra estatística, uma redução de 46% da mortalidade infantil por diarreia e uma redução de 60% da mortalidade infantil causada pela desnutrição, que é, como dizem os nordestinos, um motivo besta das crianças estarem morrendo, que é falta de comida. Eu chamo a atenção em especial para a questão da desnutrição, que esse impacto é um impacto profundo e de acesso à alimentação, de acesso à renda, que era o principal, né, elemento, fator de impedir que a nossa população tivesse uma condição de alimentação adequada. Então, o impacto não é só de redução da mortalidade. Hoje a gente já consegue comprovar com estudos longitudinais, ou seja, crianças acompanhadas ao longo de um período, como foram impactadas do ponto de vista do seu desenvolvimento. Hoje a gente tem como comprovar que nós reduzimos o déficit de altura das nossas crianças em 51%, ou seja, a criança submetida a períodos longos de uma alimentação inadequada, mesmo que ela estiver comendo com pouca diversidade, estiver comendo pouca proteína, né, essa criança ela tem um impacto terrível sobre, não a altura, né, sobre o seu desenvolvimento físico e intelectual. Então, esse eu acho que é um dado que também coloca na agenda, nesse casamento da agenda de saúde e na agenda de transferência de renda e na agenda de assistência social, uma força poderosa. Eu trouxe depois a referência, porque a gente não vai ter tempo de desenvolver, mas assim, nós já temos estudos que foram publicados ainda esse mês, mostrando impactos não esperados, porque a gente esperava esse impacto, que é a redução da mortalidade infantil causada pela desnutrição e a melhora no desempenho de saúde das nossas crianças. Agora, a gente já tem como provar impacto na saúde, por exemplo, em duas doenças resistentes hoje no mundo, que é a hanseníase e a tuberculose. Foi publicado mês passado, duas publicações ainda nem traduzidas no Brasil, mostrando que a gente consegue melhorar a detecção, melhorar o tratamento e melhorar a cura em tuberculose e em hanseníase, que são entre os adultos, exatamente porque a gente trabalha junto a agenda de transferência de renda e a agenda da saúde. Então, vai ficar à disposição para os senhores. Um outro dado que a PNAD nos traz, e eu acho que é bem interessante, que é um que já começa a entrar no debate que a gente vem fazendo nessa casa sobre o programa de transferência de renda, se ele é bem focalizado. Eu acho que nós conseguimos apurar agora, terminamos ontem ainda, os dados da última PNAD, e a gente vê que a cara dos 20% mais pobres no Brasil, que a PNAD traz,
Quem são esses 20% mais pobres no Brasil e quem são aqueles que estão no Bolsa Família? Para a gente não pegar só dado administrativo, que é dado do MDS. Né? Nós temos esse conjunto de dados que a gente tem trabalhado aqui na comissão, que trabalhamos no relatório aqui que a Bené e o Antônio Brito trouxeram, eles são dados administrativos nossos, mostrando como as nossas ações têm se voltado para a população negra, para a população mais pobre, para as mulheres, para as crianças. Agora, eu queria mostrar isso já com um impacto na sociedade. Quem são os mais pobres no Brasil hoje, segundo a PNAD, e quem é que está no Bolsa Família? Vocês vão ver que a cara de um, o focinho do outro, como a gente costuma dizer. Não sei se vai ficar muito complexo aqui, deputado, mas olha só. Esse aqui é um dado Bolsa Família. Esse aqui são os 20% mais pobres no Brasil e aqui os 20% mais ricos, só para a gente comparar. Vejam bem. Quem é no Bolsa Família? 48% do Bolsa Família está no Nordeste, entre os 20% mais pobres, 50%. Se a gente olhar o segundo bloco do Bolsa Família, 25% Sudeste, 24,5% Sudeste dos 20% mais pobres. É praticamente uma foto idêntica, ou seja, está bem focalizado? Nós estamos chegando aos mais pobres. Depois eu quero mostrar dados administrativos, porque vocês sabem que a gente tem que enfrentar o debate que é, nós estamos apurando bem, nós estamos bem focalizados, nós estamos controlando, e eu quero discutir isso com os senhores. Segundo, a cara de um, o focinho do outro. Quem são por faixa etária? Vejam só, 16,5% do Bolsa Família tem de 0 a 6 anos, entre os 20% mais pobres no Brasil, 17%. De 7 a 15 anos, 26,6%, 24,7%. Nós temos aqui, mais uma vez, né, uma imagem sobreposta à outra, completamente diversa do resto do Brasil, né, principalmente dos 20% mais ricos, onde a maioria cresce muito a população de idosos e é muito menor a população de crianças, que já se iguala mais a situação mais, o desenho geral nacional. Aí eu queria agora mostrar sobre acesso e privações. Olha só, aqui é número médio de anos de escolaridade no público do Bolsa Família, 4,6 anos. Entre os 20% mais pobres, 4,4. Entre os 20% mais ricos, 9,9. Próximo. Vou passar rapidinho, porque eu acho que isso aqui é só para mostrar quem são, né, do ponto de vista, né, negros e pardos, 74 no Bolsa Família, 71. Ou seja, aqui nós estamos mais focalizados ainda, talvez até porque o nosso público tenha mais coragem de se autodeclarar, contra os 31,32% entre os mais ricos. Quem está no meio rural? 26,8% no Bolsa Família, também aqui se concentra a pobreza e a severidade da pobreza no meio rural. Tudo bom, deputado? Mais um, Floriano. Quem tem acesso a esgoto, que é outro grande desafio nosso, que é acesso a saneamento básico. Né? Próximo. Eu vou deixar esse material com os senhores. Lixo coletado. Então, próximo, acho que terminamos, né? Então, eu acho que assim, a PNAD nos traz um retrato de que a gente está conseguindo chegar aonde a gente quer. Nós estamos chegando entre os mais pobres. Eu acho que isso é uma vitória, certo? E tirar essa população da pobreza, não. E os desafios são como ampliar o acesso a esgotamento sanitário, a tratamento de lixo, a educação, que é isso que nós temos que agora construir numa agenda, que é uma agenda multidimensional. Então, entrando já no debate, orçamento ou não, eu acho que o debate substantivo que essa comissão faz é exatamente esse. O que nós temos que fazer para fazer com que o país continue reduzindo a pobreza e reduzindo a desigualdade? Para isso, as ações sociais são fundamentais e eu acho que é legítimo o debate de qual é a melhor alocação de recursos públicos, eu acho que é esse debate que a Casa está fazendo, e ele é legítimo. Eu queria poder defender que a gente mantivesse os recursos no Bolsa Família. Então, eu levantei alguns dos argumentos que têm sido discutidos, principalmente na Comissão Mista de Orçamento, sobre a possibilidade de retirar 10 bilhões de reais dos 28 bilhões de reais que estão alocados pelo Poder Executivo na PILOA 2016. Então, primeiro debate,
existe excesso de orçamento previsto no Bolsa Família para o ano que vem? Bom, nós, exceto 2005 e 2006, que nós, de fato, tivemos uma projeção do que iríamos gastar no Bolsa Família um pouco maior, até porque o Bolsa Família estava começando, em todos os anos, o gasto, o empenhado no ano, e o liquidado e o pago no Bolsa Família, ele excedeu as projeções orçamentárias, e esse ano nós temos a alegria de poder dizer que nós vamos acertar na mosca, né, Marcelo? Que nós fizemos um esforço enorme o ano passado de fazer uma projeção orçamentária para 2015 a mais realista possível. Então, nós já estamos, né, com os recursos para dezembro empenhados, 99,9% dos recursos já empenhados. Então, nossa avaliação é que nós não temos 10 bilhões do ponto de vista orçamentário sobrando, ao contrário. Certo? Nós queremos, precisamos, e para manter o Bolsa Família funcionando bem, com esse nível de focalização, chegando na população mais pobre, nós precisamos da totalidade desses recursos. Segundo, então, do ponto de vista, não existe excesso do ponto de vista orçamentário. Sobra dinheiro do Bolsa Família? Porque uma coisa é o que eu empenho, o que tem no orçamento, outra coisa é o que eu gasto mesmo. Teve todo um debate na casa dizendo que sobravam recursos nas contas do Bolsa Família. Sobrava dinheiro, o MDS é um dos que nós nos orgulhamos muito de ter uma execução orçamentária bastante rigorosa e que a gente executa quase a totalidade dos nossos gastos. No caso do Bolsa Família, nós tivemos, o ano passado, vai o próximo, Floriano. Nós tivemos, no dia, se fizer uma foto do que tinha na conta Bolsa Família, que é a conta suprimento, vocês sabem que o Bolsa Família tem uma conta, que é uma conta que a gente chama de conta suprimento. Certo? Até porque fala assim, quanto sobra na conta das pessoas? As pessoas, a população e os beneficiários do Bolsa Família não tem conta. Então, essa ideia de que sobra dinheiro na conta das pessoas, não tem, você tem uma conta gráfica, certo? Então, não fica lá o dinheiro parado na conta, né, do beneficiário. Depois eu vou mostrar o que acontece como o beneficiário saca. Então, sobrou na conta, na foto no dia 31 de dezembro, 22 milhões. Nós tivemos um gasto de 27 bilhões. A gente, né, ontem o deputado Eduardo estava fazendo uma conta de quanto sobrou, se olhar os 27 bilhões, sobrou 22 milhões. Como parte do recurso retorna para o Tesouro ao longo do ano, quando ele ficou lá na conta, outubro, novembro e dezembro, o que foi devolvido para a Fazenda, porque tem, não, sobrou porque vocês devolveram. O que foi devolvido para a Fazenda, parte desse dinheiro, inclusive devolvido em janeiro e fevereiro, que são recursos empenhados que a gente não conseguiu pagar no ano, o que foi devolvido para a Fazenda? 2013, 47 milhões. 2014, 59 milhões. Então, gente, nós estamos com um orçamento absolutamente ajustado. Quando a gente projeta o orçamento de um ano para o outro, a gente não projeta o orçamento ideal. A gente já projeta em cima do que aconteceu. Nós já temos 12 anos de execução do orçamento. Então, nós sabemos o que nós precisamos gastar e nós temos conseguido fazer uma projeção que é uma projeção realista. Então, quando a gente projeta o orçamento, planeja o orçamento, apresenta os dados para o Ministério do Planejamento, isso já está computando o conjunto da nossa execução e, portanto, o que é esperado e o que vem sendo efetivamente gasto no último período. O orçamento, não sobra dinheiro no orçamento, não sobra dinheiro na conta do MDS e se levantou também o quê? Que os beneficiários do Bolsa Família não tinham uma boa efetividade de saque. Certo? Então, nós fizemos um levantamento médio de qual é a efetividade de saque do beneficiário do Bolsa Família. E para nós acabamos comparando com outros programas sociais para que a gente pudesse ter uma referência. Né? Nós achamos a efetividade alta, vamos comparar com outros programas. Então, 2014, 98,6% de efetividade de saque. 2015, a gente vem melhorando isso ano a ano, né, Helmut? Então, se a gente olha o histórico, isso vem melhorando. 99,3% se a gente olhar janeiro, junho. Então, não é verdade que as pessoas recebem o Bolsa Família e não sacam. Então, o terceiro argumento que eu acho que é importante que a gente reflita, as pessoas retiram o dinheiro, por quê? Porque são R$167, gente, em média por mês. Isso é um recurso que complementa a renda dessas famílias.
complementa a renda e é muitas vezes o dinheiro que complementa o alimento, o calçado, o material escolar para as crianças. Quando a gente comparou com o abono salarial, com o seguro-desemprego, com o FGTS, a pessoa é demitida. Quanto retira do FGTS? Menos do que a efetividade de saque do Bolsa Família. Todos eles estão mais ou menos em linha, só que a do Bolsa Família ou é igual ou é melhor do que a maioria dos demais programas de transferência de renda ou de políticas sociais do governo. Então, terceiro grande argumento, né? Então, não sobra orçamento, não sobrou dinheiro na conta do Bolsa Família do MDS, não está o dinheiro parado na conta das pessoas, as pessoas precisam do dinheiro, tem efetividade de saque. Aí, eu acho que tem um debate que talvez seja o debate fundamental para que a gente enfrente aqui, e os nossos parlamentares têm colocado muito a importância de que a gente deixe claro essa discussão com relação a controle e transparência. O Bolsa Família não só é hoje reconhecido mundialmente como um maior programa de transferência de renda... Ministra, só um minutinho. Eu queria pedir silêncio aqui, pedir silêncio a todos para que a gente possa continuar ouvindo a apresentação. Acho que os deputados estão... Não, estão prestando bastante atenção. Acho que a audiência... Acho que eu tenho mais uns minutinhos aqui. Bom, então, transparência e controle, que eu acho que é um debate que nós temos que enfrentar a bem de que a gente não coloque nenhum tipo de suspeição sobre o que hoje é um patrimônio do Brasil. O Bolsa Família é hoje reconhecido como sendo um dos programas de transferência de renda, o maior programa de transferência de renda do mundo, o melhor focalizado, o que tem melhor gestão para nós. Isso eu acho que é um patrimônio não nosso, porque isso não é executado só pelo governo federal. Isso é executado pelos 5.570 municípios no Brasil, executado pela área de educação, pela área de saúde, pela área de assistência dos municípios, com o apoio dos governos estaduais. Portanto, eu acho que nós podemos dizer que esse é um patrimônio do país. Então, o que nós temos de mecanismos de transparência e de controle? Depois eu vou falar sobre o relatório da CGU, que eu sei que é uma das questões. Trouxe, inclusive, parte do relatório transcrito aqui para mostrar para os senhores. Então, primeiro, alguns mecanismos de controle. Eu acho que a coisa mais importante, para mim, é o maior valor, né, e é muito valorizado, é o seguinte: todos os beneficiários do Bolsa Família, todos, os 13.800.000 famílias que recebem o Bolsa Família, têm o seu nome e o valor de quanto recebeu, não no mês passado, porque a gente não consegue gerar ele, mas do mês retrasado, no portal da transparência. Então, todo mundo fala, porque tem um vizinho que não sei... Nunca aparece o vizinho. Todo mundo que chega para mim fala assim, eu ouvi que tem um vizinho lá no Ceará, que não sei o quê, o tio de não sei quem, que conhece alguém do Bolsa Família. Eu falo, me dá o nome e o endereço. Olha para ver se é verdade. Nunca aparece o vizinho, só fica o disque-disque. Então, gente, não é possível a gente imaginar que tem um programa que chega a 13.800.000 famílias e que não tenha algum tipo de problema, certo? Agora, o que nós não podemos é jogar suspeição sobre os 13.800.000 famílias. Então, tem alguma questão a levantar? Levanta, gente. Não vamos ficar fazendo, né? Eu ouvi dizer que não sei quem não apareceu. Então, falaram isso, pergunta, dá um nome e endereço? O ascensorista, não sei o quê. Dá o nome e o endereço, que nós vamos atrás. Me dá o nome e o endereço que nós vamos atrás. Se não quiser dar para a ministra, para nosso secretário, para o nosso secretário, liga no 0800 707 2003, que nós recebemos denúncia. Você até deu ouvidoria, não recebe só denúncia. Recebe reclamação, recebe pedido, recebe carta, recebe agradecimento, recebe um monte de coisa. Mas também é uma das portas de entrada, né? Pode mandar pelo site, pode escrever para o MDS, o mais fácil é ligar no 0800. Outro mecanismo que nós achamos que ajuda muito. Todo beneficiário, a cada 2 anos, tem que ir lá e atualizar sua renda, atualizar seu endereço, atualizar dados da família. Por quê? Não só porque é um mecanismo de controle e a gente quer ter a renda atualizada, quer valorizar essa declaração do beneficiário, mas porque nos ajuda a acompanhar o que está acontecendo com essa família, certo? Porque nós não queremos só transferir renda, nós queremos poder dar uma atenção integral para que a construção da saída da pobreza seja uma construção sustentável.
certo? Tem acesso a crédito, conseguiu se formalizar como microempresário. A maior parte dos nossos beneficiários adultos trabalham, são empreendedores, certo? São por conta própria, são assalariados, ou não têm carteira assinada, mas trabalham muito. Então, como que está a sua vida? O que aconteceu com as crianças? Vamos, né? Então, eles têm que, a cada 2 anos, atualizar o cadastro. Quando não atualiza o cadastro, nós levantamos, não atualizou, nós fazemos uma convocação por ofício. Todo mundo que não atualizou o cadastro é convocado a comparecer no CRAS, sob o risco de ter o benefício cancelado. Certo? Então, o que acontece? Nós convocamos, as pessoas vão, uma parte não vai. Por que alguém que tem direito a um benefício, sendo convocado a comparecer ao CRAS para atualizar o valor, os seus dados, não comparece na nossa avaliação porque melhorou de renda, não quer mais. Então, isso nos ajuda a manter esse cadastro sempre atualizado e melhorar a nossa focalização. E aí, por fim, eu acho que é um mecanismo que é pouco conhecido, mas é muito eficiente, e nós estamos montando uma expertise que nos orgulha muito. Porque a gente até comentava isso ontem com os nossos parlamentares, com o Eduardo, que tive a oportunidade de receber lá no MDS. Quando os tribunais, os órgãos controladores identificam algum problema, é super eficiente. Quando a gente identifica algum problema, é fraude. Não é, gente. A maior parte das questões que vêm sendo apontadas de problemas são apontadas pela gente quando a gente faz o cruzamento de banco de dados. Ninguém consegue fazer um cruzamento de banco de dados como a gente está fazendo hoje no Brasil. Certo? Que é, nós cruzamos todo o cadastro do Bolsa Família, e não é só do Bolsa, todo o cadastro único, certo? Chega a 27 milhões de famílias, porque entra cadastro para o pessoal que quer tarifa social de energia elétrica, acesso a outros programas, com o conjunto de banco de dados hoje disponível. INSS, RAIS-CAGED, sistema de óbitos, né, políticos eleitos. Isso tem nos ajudado muito aqui, a garantir a focalização. Então, essa ideia de que tem gente que está, não, é pensionista e está recebendo Bolsa Família, não é proibido. A pessoa pode estar recebendo uma pensão ou aposentadoria, ter uma família grande, ser um avô que é arrimo de família, cuida dos seus netos. Né? Então, do que é mesmo que nós estamos falando? O critério do Bolsa Família é renda. Não é proibido. Agora, tem gente, quando cai na malha fina, nós convocamos e temos sistematicamente desligado essas famílias. No ano passado foram 690 mil famílias que foram desligadas do Bolsa Família à véspera da eleição por conta da malha fina. Outras 600 mil não atualizaram o cadastro e também foram desligadas, que dá aquele total de 1.300.000 pessoas que saíram o ano passado. Então, nós temos um trabalho que é um trabalho muito efetivo e que tem melhorado. Por exemplo, nós estamos discutindo hoje e que tem que melhorar, certo? Acontece em março. Bom, como que a gente pode refinar isso? Hoje nós temos uma dificuldade, que é uma dificuldade tecnológica, que é o que a gente gostaria. A gente gostaria que quando a pessoa fosse fazer o cadastro, a gente já pudesse puxar lá no CRAS, o cadastrador, puxar os dados do INSS e fazer esse batimento antes de cadastrar. A gente não consegue fazer isso ainda, por uma limitação tecnológica. A maior parte dos nossos CRAS sequer tem um acesso rápido o suficiente para a gente conseguir acessar o banco de dados do INSS. A gente vem construindo com o Ministério da Previdência e Trabalho uma estratégia para que a gente consiga fazer isso, mesmo que a gente tenha que estar trabalhando com um banco de dados offline. Então, nós estamos tentando avançar para que a gente cada vez fique mais eficiente. Ninguém está parado. Todo ano a gente inventa uma moda nova, certo? Esse ano, quando a gente encontrou discrepância muito grande, a gente pediu que o assistente social fosse na casa da pessoa para ver o que estava acontecendo. Quando ele fala, dizer, não, eu estava no cadastro, mas não estou mais. Vai lá para ver o que está acontecendo. Então, a gente tem inovado e eu acho que é nossa obrigação melhorar cada vez mais. Mas os controles... Qual? Eu estava contando ontem para o deputado Eduardo o caso dos políticos eleitos, que virou uma... parece que tinha 1.200 políticos que foram descobertos recebendo Bolsa Família. O que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi o quê? O cadastro de políticos eleitos, a gente recebe, certo, do TSE. Só que a gente pegou o cadastro dos que tomaram posse,
certo? Esse ano a gente até mudou já o critério. Por quê? Porque a pessoa eleita, ele não é proibido de ser eleito. Ele era um beneficiário, na verdade, não era alguém que estava... Era político e estava recebendo Bolsa Família, não. Era um beneficiário, que, aliás, é um percentual pequeno dos nossos pobres que se elegem deputados, prefeitos, parlamentares, vereadores, né? Ele se elegeu. A gente esperou para ele tomar posse, que acontece só em janeiro, e o TSE nos enviou somente em fevereiro, até a gente rodar o banco de dados, eles receberam o Bolsa Família, muitos por desinformação, mas nesse período. Preenchia o requisito naquela oportunidade e quando se elegeu deixou de a condição, Exatamente, né? Quer dizer, ele não era fraude, isso não é um caso de fraude. O que a imprensa deu? Fraude, políticos fraudam Bolsa Família. Não foi, foi ao contrário. A gente identificou, a gente imediatamente cancelou, porque eles são vedados de receber o Bolsa Família, mesmo estando enquadrados no critério de renda, mas não podiam mais continuar recebendo porque eram políticos eleitos. Então, o que aconteceu? Virou um escândalo nacional, uma questão que, na verdade, quando a gente vai olhar os percentuais, se 25% dos beneficiários, dos pobres no Brasil, beneficiários do Bolsa Família, teoricamente a gente podia chegar a 25% de eleitos, né? A gente tem um percentual minúsculo, que era 1.000 e poucos em quase 50 mil vereadores. Então, nós temos uma sub-representação dos nossos beneficiários, não foi fraude, né? Nós até lamentamos muito que tenha, imagina o que aconteceu na base de cada uma dessas pessoas. Então, nós estamos tratando nós estamos conseguindo se antecipar. Agora, nós já vamos fazer diferente no ano que vem. Foi eleito, nós vamos pegar o cadastro de eleitos e vamos cancelar no dia 31 de dezembro. Aí, se não tomar posse... Tem que esperar a posse mesmo. Não, nós vamos cancelar. Por quê? Porque nós não queremos mais que ninguém mais passe pelo que eles passaram. Se não tomar posse, aí nós voltamos. Vamos fazer o contrário agora, que é uma aprendizagem. Acho que a gente tem que ir melhorando e aprendendo e evoluindo, e é para isso que nós estamos aqui. Nosso mecanismo de controle envolve parceria com os gestores municipais, com os governos estaduais, inclusive assinado em termo de cooperação quando o Bolsa Família chega nesses municípios, Conselho Municipal de Assistência Social, e nós temos tido apoio, orientação, e todas elas têm sido seguidas pelo Tribunal de Contas da União. Os primeiros cruzamentos de dados que nós fizemos em 2009 foi por sugestão do Tribunal de Contas, a gente já vinha fazendo alguns, ampliamos essas ações com relação à controladoria, quer dizer, nós temos uma parceria enorme, temos que continuar melhorando? Temos. Aí, foram levantadas na última audiência questões envolvendo um relatório da Controladoria Geral da União, em especial, que eu gostaria de mostrar para os senhores do que se trata, para que não reste dúvida com relação à questão do Bolsa Família. Não que a gente não tenha que melhorar, mas dizer que tem 39%, que 61%, nós temos como que 61% são beneficiários, 39% não são, é um absurdo. Olha o que diz o relatório da CGU. Primeiro, vamos olhar o que é o relatório. Esse é um relatório de averiguação número 7. Ele consolida as averiguações feitas, né, o conjunto das auditorias feitas de 2007 a 2011, que são aqueles sorteios e outras ações da controladoria, e eles se fazem várias perguntas nesse relatório. Uma das perguntas é: existem famílias beneficiárias com renda per capita superior à estipulada pela legislação? A resposta dele: nós encontramos 61% com renda compatível. 30% as pessoas não estavam em casa, porque era horário de expediente, as pessoas estavam trabalhando e as crianças estavam na escola, minha gente. Quer dizer, dos 39 que podia ser cancelado, a pessoa estava trabalhando, os meninos estavam na escola, né, não tinha idoso em casa. Então, e dos que restaram, que ninguém disse que é irregularidade? O que a Controladoria Geral da União disse? Indícios de renda superior. Isso é irregular? Não é. Nós podemos ter dezenas de exemplos aqui. Vamos pegar um exemplo lá da Bahia, um cortador de cana, ou de Alagoas, ou de Pernambuco. No mês do corte de cana, a pessoa tem um salário que é superior ao que é estabelecido pelo Bolsa Família no mês. A lei do Bolsa Família não é para o mês. A lei do Bolsa Família é avaliar a renda média do ano. Se a gente pegar alguém que saiu lá do norte de Minas e foi colher café no sul de Minas,
no período de colheita. A renda também não vai ser compatível com a renda estipulada. Por quê? Muitas vezes é a renda possível de uma família que é agricultor, que nem está conseguindo colher. Se pegar o Nordeste brasileiro hoje, no 5º ano de seca, né? Muita gente pegar um período de alta temporada de praia, que tem lá ambulante na praia vendendo para turista. Se pegar a renda dele no mês, também não é compatível. Quem disse que a legislação estabeleceu que é a renda do mês? Porque senão todo mês a pessoa ia ter que ir lá, ia voltar, ia ter que ir lá, ia voltar. O custo para refazer o cadastro é R$80. E o custo do Bolsa Família, que é reconhecido mundialmente como um programa eficiente e barato, mudaria de quadro. A gente passaria a ter, eventualmente, um programa que chega nos pobres, mas que gasta uma fortuna. Porque você passa, mês a mês, aquele efeito, né, conta-gotas ali, gastando cadastro de cadastrador e haja cadastrador para fazer. Então, não é verdade que renda superior é ilegal. E esses indícios, você pergunta para a CGU o que são indícios. Não, nós fomos lá, a casa era boa. Pode ter herdado a casa e não ter renda. Eles nunca disseram que é irregularidade. Então, vamos ver o que eles disseram textualmente. Deve-se ter cautela, isso é o próprio, continua o relatório em cima daqueles dados. Deve-se ter cautela ao interpretar os dados obtidos com relação aos casos de evidências de indícios apontados. Por quê? Porque isso aqui não caracteriza irregularidade. É isso que eles estão dizendo. Vamos olhar agora os casos. Isso é sempre para nós um indicativo de que a gente tem que continuar melhorando. Agora, ninguém disse que tem. Vamos olhar os dados. 2%, né? Volta lá, Floreta. Ninguém disse que, indícios de renda superior, 6,7%. Ninguém disse que é irregularidade. E evidências de renda superior, 2,4%. Ou seja, tinha um contra-cheque. Está errado? Tem que ver o número de pessoas na família. Tudo isso tem que ser visto, né? Então, olha o tamanho do que nós estamos discutindo. E nem isso a CGU orientou, veio aqui na casa, disse que não era para nacionalizar esses dados. Por quê? Próximo. Porque nós temos que ter cautela. Nós não estamos falando de prova de irregularidade, parará. Indícios visuais, muitas vezes. Tinha uma moto parada na porta da casa, né? Não tem mais o jegue, né? Agora tem a moto, né? Então, embora existam ocorrências de cadastros não atualizados, cabe ressaltar que a SENAC, que é a nossa Secretaria Nacional de Renda Cidadã, tem envidado esforço no sentido de atualizar e validar as informações do cadastro. Cabe esclarecer que as realizações desses cruzamentos veio ao encontro da recomendação emitida por essa CGU. Tudo que a gente tem sido orientado anualmente, a gente tem sido feito. Isso aqui é a continuidade daquela tabela. Está escrito dentro do relatório. Então, vamos olhar o relatório. Próxima questão que foi levantada, e que isso eu acho que é importante registrar muito, porque assim, a gente tem que conseguir separar, até porque, senão a gente joga a criança, o sabonete, a bacia, junto com a criança, deram um banho na criança limpinha, e joga tudo fora, certo? Frequência escolar, essa é uma vitória do Brasil. Isso não é feito pelo MDS. Sabe como que é o sistema de frequência escolar que nós estabelecemos no Brasil? Há 2 semanas atrás, eu tive num seminário na Universidade de Colômbia falando sobre inovação, sobre esse sistema. Isso é uma vitória da gestão do Brasil. Não é se o MDS que olha a frequência e anota qualquer coisa. Nós conseguimos fazer uma coisa que é difícil, o mundo todo tenta fazer. Nós temos lá a rede de educação, a professora anota na sala de aula a frequência no papel, a cada 2 meses essa frequência é alimentada num sistema que chama Sistema de Presença, que foi construído para gerar informações lá no município e mandar informações para o governo federal. Num país, para controlar a frequência de 17 milhões de crianças. Gente, isso é maior do que a população da maioria dos países no mundo. Nós estamos fazendo isso, isso é uma vitória. Nós não podemos desqualificar isso, sob o risco da gente jogar fora a possibilidade que a gente tem de superação dessas crianças que estão em sala de aula. Então, olha só, o que o relatório da CGU disse? Que foi chamado de fraude aqui. O que o relatório da CGU disse? Existem alunos beneficiários do programa Bolsa Família com frequência escolar inferior à estipulada pelo programa? Responde o próprio relatório, entre aspas.
Do total de 2.920 escolas visitadas, constatou-se que em apenas 363 dessas havia pelo menos um aluno com a frequência inferior à estipulada pelo programa. Está com a frequência inferior não significa fraude. Se o aluno faltou mais, primeiro, ele pode estar doente. Segundo, ele pode ter sido vítima de alguma violência. Terceiro, a gente vai pegar essa família e vai o quê? Mandar uma cartinha para ela dizendo: o menino tem que voltar para a sala de aula, só depois nós vamos suspender o Bolsa Família. Quer dizer, qual é a fraude do menino estar com a frequência abaixo? Para quem trabalha com vocês na área social, quer dizer, esta é a vitória, a gente conseguir identificar e tomar providências. Essa é uma vitória do país, é isso que nós temos que valorizar. Tendo em vista, aí continua o relatório, tendo em vista que na grande maioria das escolas visitadas não foram identificadas casos de descumprimento de condicionalidade da educação, que não é fraude, quem poderia estar fraudando? Não é a professora que alimenta o sistema de presença, não é a criança, não é a mãe. Aí uma terceira pessoa que nem é conhecida da família que alimenta o sistema. Essa pessoa fraudou um sistema, quer dizer, é realmente difícil de entender, né? Isto é a vitória da construção de políticas públicas integradas e transversais nesse país, e eu acho que isso tem que ser valorizado, valorizado. Então, vamos lá, Flávia. Então, último assunto que restou aqui, que eu já estourei meu tempo total, né? Regra de permanência. Este é um outro elemento importante, porque também tem sido dito o quê? Tem gente que fica no programa ao arrepio da lei. Tem gente que recebe o Bolsa Família às margens da legislação. Não é verdade. E eu vou botar aqui, a legislação está aqui, vocês vão ver daqui a pouco. Por que a gente criou isso que a gente chama de regra de permanência? Depois também eu vou deixar aqui um conjunto de estudos mostrando o que acontece com os mais pobres. Qual que é o perfil da população pobre? Como é que a população pobre sobrevive, e certamente sobrevive, né, mesmo a duras penas, ela tem uma flutuação, a gente chama de volatilidade de renda, a renda dela flutua. Por quê? Consegue um bico na construção civil, logo adiante perde o emprego. Então, pegando aqui dados do próprio Banco Mundial, nós temos vários outros estudos mostrando o quê? Que os mais pobres estão mais sujeitos a exercer trabalhos não remunerados, a trabalhar em tempo parcial, trabalhar por conta própria, não ter carteira assinada, trabalhar por um período. E o que eu acho que é importante? Olha só, menos de 50% ingressam no mercado formal de trabalho, certo? E acaba perdendo o emprego logo na sequência. Então, quando você olha o comportamento, ele busca, só que ele é o último a ser empregado e o primeiro a ser demitido. E é o que mais demora a voltar ao emprego, não porque ele não queira trabalhar, porque ele está encostado no Bolsa Família, ele não está, o Bolsa Família é R$167. É um complemento de renda. Então, nós criamos a regra de permanência para quê? Para gerar uma segurança para o beneficiário, para ele tentar melhorar de renda e declarar. Porque ele já tenta melhorar de renda desesperadamente. Ele já trabalha e se esforça na cana-de-açúcar, ele já trabalha e se esforça lá por conta própria, ele quer melhorar a sua inserção. Nos conte o mais rápido possível. Então, esse que conta na regra de permanência é o soldadinho do passo certo. Ele melhora de renda, ele vai lá, mesmo a lei não exigindo, ele vai lá e diz, ó, eu melhorei de renda. Vai lá no CRAS e diz, olha, eu melhorei de renda. Aí ele entra na regra de permanência. Sabe o que acontece com ele? A maioria, 6 meses depois, já volta para o Bolsa Família ou aí sai definitivamente. Então, a pessoa não fica 2 anos encostada. Não é verdade que isso acontece, gente. Então, vamos aí os objetivos. Por que a gente faz isso? Para estimular que ele busque melhores condições de trabalho. Ele já trabalha, não para estimular que ele busque trabalho, porque ele não é vagabundo. Para estimular que ele não só busque melhorar, como nos declare isso o mais rápido possível. E aí, qual é o embasamento legal? Como os senhores vão receber a cópia, eu já estou atrasada, tem lei, tem decreto, tem portaria. Não é verdade que a gente, ao arrepio da lei e de decreto, a gente está por portaria da Senarc estabelecendo normas para que as pessoas continuem na regra de permanência. Então, rapidamente, agora eu queria só mostrar o seguinte. Flora. O que acontece se a gente tirar 10 bilhões do Bolsa Família? Certo? Primeiro, eu acho que é importante nós fizemos uma opção, porque assim, como você tira 10 bilhões?
tem que ter alguma regra. Como não está dito como fazer, nós estabelecemos a regra que eu acho que é a mais adequada, né? Então, como eles têm renda, né, vamos ir tirando o Bolsa Família daqueles que estão um pouquinho melhorzinho e, né, se concentrar naqueles que têm melhor renda, melhores condições de vida. Então, nós começamos a tirar os 10 bilhões, né, escalonadamente, de quem tem melhor renda para quem tem pior, de forma que, cortando 10 bilhões do Bolsa Família nesse critério, que é um critério, digamos, mais justo do ponto de vista social, que eu acho que é o único possível de escolher, 23 milhões de brasileiros sairiam do Bolsa Família. Desses, 11 milhões têm menos de 18 anos de idade. Dos 23 milhões, 8 milhões voltariam à extrema pobreza. Então, 23 milhões, 8 voltam à extrema pobreza e os demais ficam pobres, certo? 8 milhões voltariam à extrema pobreza. Desses 8 milhões, 3,7 milhões de crianças e adolescentes voltam a ser miseráveis, certo? Eu acho isso mais dramático porque eu nem vou aqui detalhar o que aconteceria na nossa avaliação com a educação e com a saúde, porque eu imagino que, vendo aqueles resultados que a gente viu lá no começo, os senhores podem concluir, né? 300 mil crianças por ano deixariam a escola e assim por diante. Então, a gente está distribuindo para os senhores o que aconteceria nesse critério com cada um dos estados, né? Aqui, das 23 milhões de famílias, como elas se distribuem? 2 milhões 270 na Bahia, né? Que Santa Catarina, 370 mil, e assim por diante. Unidade da federação por unidade da federação. Quem são os 23 milhões que sairiam do Bolsa Família? E quem são os 8 milhões que voltariam para extrema pobreza, aí para que os senhores possam avaliar? Aqui, esse material que a gente vai distribuir também tem qual é o impacto financeiro. Esse é o impacto financeiro sobre as famílias, né? No caso da Bahia, que é o maior, 1 bilhão e quase 300 milhões de reais ano deixariam de entrar na Bahia, que é o estado que a gente tem o maior número de pessoas do Bolsa Família. Agora, se a gente for considerar que tem um efeito na dinâmica econômica já apurado, cada R$1 que a gente investe no Bolsa Família retorna para a economia R$1,78. Por quê? Por conta das ondas que isso gera. Isso não é bom só para o alívio da pobreza do beneficiário. É bom para o comerciante. Pergunta para um comerciante lá no Nordeste se ele acha bom cortar o Bolsa Família. É bom para o industrial que produz comida, que produz, né, roupa, que produz calçado e assim por diante. Então, esse é o impacto também aqui dos valores. Eu fiz regionalizado para que a gente pudesse ter uma ideia que eu acho que o impacto no Nordeste, nesse momento de seca e crise, é absolutamente chocante. São mais de 5 bilhões, dos 10 bilhões, 5 bilhões são Nordeste, certo? Num período que a gente acumula aí, entrando no 5º ano de seca das piores da história, né? E aqui algumas das referências bibliográficas que os senhores podem encontrar de algumas das questões que eu trouxe. A gente está distribuindo o material aqui, cópia da apresentação para cada um dos senhores. O que eu acho? Eu acho que a gente tem que discutir, para além da questão fiscal, principalmente nessa comissão, né, o que a gente tem tido de ganho e o que a gente pode perder de ter construído uma agenda não só de alívio à pobreza, de dinamização da economia local em cada uma das pequenas cidades, de fortalecimento da economia local. O próprio Fundo Monetário Internacional, nos relatórios que publicou ano passado, pela primeira vez, relata que reduzir a pobreza e a desigualdade é bom para o desenvolvimento econômico, que quanto maior a pobreza e maior a desigualdade, pior é o esgarçamento do tecido social e, portanto, piores são as condições de desenvolvimento econômico. Quer dizer, nós já temos evidências suficientes para saber que, para além do alívio à pobreza, das conquistas na educação, para as conquistas da saúde, que eu acho que, no caso da saúde, esse casamento entre Bolsa Família e saúde, a gente tem tido hoje comprovações efetivas, reais, né? Então, eu acho que esse é o debate que tem que ser feito nessa casa. É legítimo discutir a melhor alocação de recursos para o orçamento de 2016? Eu acho que é. É legítimo fazer esse debate agora. Eu acho que ele tem que ser feito à luz do que é bom no curto prazo, no médio prazo e principalmente à luz do que é melhor para as nossas crianças. Muito obrigado.
Gostaria de agradecer